Muito bom dia, rádio ouvintes. Bem-vindos à primeira edição do Café com CFO, portanto, um espaço inovador que traz líderes das grandes empresas do nosso país para falarem sobre finanças empresariais, sobre as dificuldades que encontram no dia a dia, sobre as oportunidades que também exploram no dia a dia e sobre as tendências internacionais do mundo das finanças. E Angola não está isenta de seguir ou levar até por tabela sobre essas tendências, não é? Portanto, hoje, a nossa primeira edição, trazemos uma líder com muita experiência no setor financeiro, que vai nos falar aqui um pouco da gestão das finanças no dia a dia, portanto, os grandes desafios dos gestores financeiros no dia a dia, que eu passarei a apresentar. Temos muito prazer de a recebê-la, doutora Neisseriane. Muito bem-vinda, obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito bom dia, rádio ouvintes. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigado. Eu que vos falo sou Maximiano Moende, portanto estarei a moderar esta conversa. Passo agora a apresentar a doutora Neisseriane. Como disse, a doutora Neisseriane tem um currículo invejável no mundo das finanças. Portanto, ela é formada pela Universidade Católica de Ávila, mestre em Economia, Finanças e Direção Financeira. Portanto, teve várias experiências profissionais, tendo passado pela KPMG como auditora, tendo sido coordenadora de tesouraria do Candando Hipermercado. Atualmente é Head of Finance da Angola Cables e também é fundadora da Academia de Tesouraria de Angola. Portanto, é uma pessoa com créditos dados, e ela esteve recentemente num evento internacional sobre finanças e que também terá em primeira mão, depois do evento, em primeira mão teremos a oportunidade de ouvir um pouco o que ela trouxe para Angola. Doutora Neisseriane, nós mais uma vez agradecemos o seu convite e queremos então dizer-te para nos elucidar sobre o que é finanças, como é que funciona este mundo nas empresas e o que é que faz, para título inicial de introdutório, o que é que faz um gestor financeiro? Muito bem. Bem, primeiro, novamente, muito obrigada pelo convite e pela oportunidade. É importante termos plataformas como estas para desmistificar alguns problemas e algumas zonas mais cinzentas sobre o entendimento sobre o que é ser finanças. O que é finanças, o que é ser um financeiro. Exato. E para começar, eu gosto sempre de deixar muito claro, finanças e contabilidade não são a mesma coisa. Sério? Não são. Elas estão conectadas, porque uma vem de informações da outra, mas elas têm quase que destinos diferentes. Okay? Enquanto a contabilidade ela vai olhar de forma histórica e regulatória, de conformidade, as finanças ela olha para a frente. As finanças ela olha para os investimentos, ela olha para os fluxos de caixa, ela tem uma componente de olhar para os compromissos da empresa a curto, a médio prazo ou mesmo até longo prazo, mas de forma mais objetiva a curto e médio prazo. Então é importante perceber. Finanças também não é só dinheiro. Não, finanças não é só dinheiro. As finanças têm a base do dinheiro, a gestão do dinheiro da empresa. Mas até chegarmos no dinheiro efetivamente, há uma série de processos e procedimentos que estão vinculados a isto. A boa gestão da disponibilidade da empresa, os compromissos da empresa. Então é importante que os parceiros dos gestores financeiros entendam qual é o papel das finanças. Há um mau entendimento por parte da maior parte dos outros gestores que compõem
a empresa sobre o que é exato. as finanças. Acham que a função das finanças é apenas pagar né? e receber. Não. A função das finanças, além de pagar e receber, é gerir. Nós temos que gerir as finanças da empresa para mitigar muitos problemas que a empresa possa estar exposta. Muito bem. E como é que se faz essa gestão das finanças? Falou que, pronto, afinal não é só o dinheiro que está no caixa ou no banco. São questões de previsão, fluxo de caixa, de investimento, de captação, inclusive, de recursos. Não é? Portanto, na sua experiência no dia a dia, o que é que integra, tendo em conta esses elementos, como é que a gente faz, de facto, essa gestão financeira no nosso dia a dia? Bem, eu acredito na gestão integrada, ok? Certo. E os processos devem ter razão. Certo. É importante que dentro da área financeira, o gestor financeiro tenha primeiro patente qual é a sua função dentro da empresa. Exatamente. Qual é a alçada da sua responsabilidade? Eu, enquanto gestora financeira, eu sou responsável pela gestão de clientes na parte de cobranças, porque nós não fizemos gestão de relacionamento, nós somos controle de crédito. Exato. E nós temos... Mas quem deve fazer a gestão do relacionamento é a comercial. Ok. A gestão de relacionamento é feita pela parte comercial da empresa, mas a gestão do crédito do cliente é feita pela financeira. Porque a financeira é que tem a visibilidade do comportamento financeiro do cliente. Se paga ou não. Se paga, se há alguns compromissos, qual é o grau de inadimplência do cliente. Conseguimos ter a visibilidade do estado reputacional daquele cliente. São informações que a área de crédito da empresa deve fornecer à comercial até para a própria manutenção da relação. Nós vamos dar a informação sobre se este cliente é de facto um cliente, o cliente é aquele que traz valor para a empresa. Exatamente. Ou se é um custo. Porque nós cliente é aquele que traz valor para a empresa. Cliente é aquele que traz valor para a empresa. Porque podes ter um cliente que está na tua base de dados como um cliente, mas no final não é um cliente, porque ele tem um custo. Porque o teu engajamento financeiro para prover um serviço àquele cliente é superior ao retorno que ele dá. Então, às vezes, podemos até... Como é que nós chegamos a essa conclusão, doutora? Por exemplo, muitos gestores financeiros, e nós, por exemplo, quando fazemos também trabalhos de consultoria, temos às vezes essas situações, vemos certas empresas têm um leque de clientes muito grande, mas a grande receita e a grande liquidez provém, por exemplo, de 5 apenas, provém, por exemplo, de 10 apenas, numa carteira, por exemplo, de 50. Exatamente, é muito comum este cenário das mais variadas empresas. Às vezes há uma competição entre as áreas, ok? A área financeira é sempre tida como uma área pesada, porque nós andamos com os pés no chão. Exato. As outras áreas estão sempre com sonhos, eles é que sonham, eles é que vão atrás dos objetivos. Exato, então, às vezes, acham que encher uma carteira significa trazer valor para a empresa. Nós é que conseguimos ter a visibilidade, aí vamos buscar a informação da contabilidade, que nos dá a informação histórica. Exatamente. Vamos ver se os custos envolvidos naquele centro, porque todo o cliente é um centro de lucro. E eu tenho os centros de custo. Certo. E eu sei que aquele cliente, que é o meu centro de lucro, ele está vinculado a um centro de custo. Certo. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o comparativo. Exato. Se o centro de custo associado àquele cliente tem menor valor que o centro de lucro associado ao mesmo cliente. Eu, no final do meu exercício, quando eu estiver a fazer um apuramento, e nas empresas com áreas de controle muito organizadas, isso está sempre muito patente. Quando há um cruzamento das informações, eu vou conseguir perceber rapidamente se aquele cliente no final me compensa ou não. Atenção, que não é só pelo valor que ele paga, mas se ele paga pontualmente, se ele paga de forma correta, porque há clientes que são maus pagadores. Têm um contrato de 10 milhões de kwanzas, mas todos os meses só consegue pagar 2. Aquele cliente não te vale. Não te vale porque ele tem mais custos, porque o tempo em que ele te vai pagar, tu já incorreste em compromissos, e nós temos os impactos das inflações, das desvalorizações cambiais, principalmente em empresas, por exemplo, que têm um componente internacional ou de moedas estrangeiras muito pesada.
o tempo é uma coisa valorosa. O tempo de pagamento, o tempo de recebimento são aspectos extremamente importantes para a tomada de decisão, para a retenção de um determinado cliente. Certo. Se esse cliente tem um tempo de recebimento muito amplo, o cliente não me serve. Eu tenho que repensar sobre o serviço daquele cliente, eu tenho que repensar se me vale a pena ter aquele cliente por questões reputacionais, porque às vezes nós temos estes tipos de clientes, ok? Estão na base de dados por questões de Doutora, estratégia. nós temos uma situação que acontece com muitas empresas. Sabe que muitas empresas são fornecedoras do Estado. Uhum. E o Estado muitas vezes atrasa Sim. para fazer os pagamentos. Exatamente. Podemos considerar o Estado tanto como um mau pagador? Olha, isso depende da tua importância para o Estado. Okay. É a minha visão. Se tu fores um fornecedor valoroso para o Estado, o Estado vai pagar pontualmente, porque ele precisa que tu continues a fornecer o determinado bem ou serviço. Exato. Então, tu serás no topo das prioridades. Mas se o teu serviço não é um serviço prioritário, naturalmente tu vais entrar nas listas dos fornecedores não prioritários. Exatamente. Doutora, e quando isto acontece, qual deve ser o posicionamento da empresa ou do gestor financeiro, do CFO, não é? Para mitigar esse risco de inadimplência? Não é? Ok. Primeiro, o risco está evidente. Certo. Temos que ter o correto entendimento de que este risco existe. Existe, exato. O que deve ser feito ou que o gestor pode fazer é garantir que os serviços correlacionados tenham o mesmo, procurando uma palavra boa, tenham as mesmas condições de pagamento. Eu entrego um serviço ao Estado que recebo a 60 dias olhando para a minha história, ok? Eu recebo a 60 dias, a 90 dias, a 180 dias. O fornecedor a quem eu compro deve receber os mesmos termos, para que eu possa diluir o risco de eu ter uma sobrecarga, uma pressão da tesouraria, que eu tenho que cumprir com um compromisso. Então, a cadeia de negociação deve ser até o fim. Por isso é que é importante, e vou aproveitar mesmo esta plataforma, eu gosto de dizer isto, é importante que a área financeira seja tida em todos os momentos de negociações externas, tanto em negociações com clientes como em negociações com fornecedores, porque no final quem tem de fazer a gestão são as finanças. A comercial entrega o cliente, o procurement entrega o fornecedor, no final elas convergem nas finanças. Então é importante. E lá, só usando aqui o termo das gírias, essas áreas depois lavam as mãos. Eu já vendi, outros já comprei. Vocês paguem, vocês pagam, e às vezes negociam coisas que eles não têm capacidade, em termos de pagamento, em termos de recebimento, negociam coisas que eles não têm a visibilidade do impacto. Certo. E também a finança deve fazer a meia culpa. Às vezes nós não temos um trabalho pedagógico com as demais áreas. É importante o trabalho pedagógico com as áreas adjacentes, é importante que a empresa ande efetivamente como um corpo, que eu tenho que comunicar com a minha área, eu tenho esta ineficiência, eu tenho esta debilidade. Quando estiveres a negociar com este tipo de clientes ou de fornecedores, eu preciso estar presente, eu preciso garantir que as coisas ocorram em determinados espaços de tempo, porque o grande impacto tem fluxo de caixa. Claro. Porque depois os compromissos, se não casam a nível do tempo, a tesouraria fica pressionada, não tem condições, não tem liquidez para honrar com os compromissos a curto prazo, que é a função do caixa. Falou agora do fluxo de caixa. Explica-nos o que é o fluxo de caixa, por que é importante nós termos até a previsão do fluxo de caixa. Muito bem. Fluxo de caixa é nada mais, como o próprio termo diz, entradas e saídas. Certo. Ok? Todo o dinheiro da empresa passa por um fluxo de caixa. Tudo que entra para a empresa a nível de dinheiro, quer seja via receitas, de financiamento, juros, todo o dinheiro que entra para a empresa é uma entrada, ela depois é mapeada dentro do fluxo de caixa, que é nada mais que um mapa de controle, ok? Ela é toda mapeada. A mesma coisa acontece com os compromissos
financeiras, ou seja, com as obrigações da empresa. Ela vai para aquilo que são os pagamentos da empresa, salários, obrigações de financiamento, serviço de dívida, pagamentos por fornecedores, impostos, tudo isso entra dentro do fluxo. Uma ferramenta essencial na boa gestão da empresa é, sim senhora, o fluxo de caixa, tanto o real como o previsional. O provisional é que reduz o risco de inadimplência, de imprevisibilidade. Aliás, o termo provisional é mesmo isso, tens de prever os teus custos. A maior parte das empresas, principalmente empresas novas, startups, não têm um fluxo de caixa provisional. Por que obriga o fluxo de caixa provisional? Obriga com que a empresa tenha uma estratégia. Obriga com que a empresa tenha um horizonte para onde vai. Eu tenho que saber, eu enquanto financeira, quando começo a preparar o fluxo de caixa provisional, a primeira coisa que eu vou pedir é quais são os objetivos, para onde a empresa quer ir. Certo. A empresa vai ter investimentos este ano, vai ter quais são os objetivos estratégicos da empresa. Quando vai ocorrer os investimentos. É muito importante e é uma debilidade muito então, clássica. Isto depois tem que casar com o orçamento anual, não é? Sim, o orçamento ela é preparado com base nisto, certo. Mas o orçamento ele trata de forma global, muito grossa. Muito grossa, sim. E olha muito para custos e proveitos. Exatamente, não olha de forma detalhada. O dinheiro em si. O que é que vai gerar aquilo, e o orçamento lá está, é uma estimativa. Exatamente. É um sonho, todo mundo vai atrás deste sonho. Claro, okay? Claro. Então, o que nós fizemos a nível das finanças, ok, tu és esse sonho, mas conta lá em detalhes, em miúdos, como é que tu queres materializar este sonho? Não, eu no mês de maio quero fazer isto, no mês de agosto quero fazer aquilo. Tu és obrigado a detalhar estes custos ou este investimento, para que eu, enquanto financeira, consiga gerir a liquidez da empresa para fazer face ao que tu queres investir. Sim. Até se eu precisar E se não tiver essa liquidez, eu tenho que ir atrás do financiamento. Muito bem. Até para poder decidir sobre a via do financiamento, para que a empresa perceba qual é a sua real situação, porque às vezes queremos construir um prédio com o dinheiro de construir uma casa. Pois então, e em geral não se tem esta noção. As finanças é que trazem esta informação à mesa, que não há dinheiro para construir prédio, há dinheiro para construir casa. Talvez tenhamos que ajustar, em vez de construir um prédio de 10 andares, vamos construir de 5, porque temos que ir buscar ainda um diferencial em alguma parte. Exatamente. Mas o ir buscar este diferencial em alguma parte, no futuro próximo, no futuro a curto a médio prazo, vai impactar no meu encargo, exatamente. Porque vou constituir um serviço de dívida. Então, eu preciso garantir que o prédio que vai ser construído tenha casas suficientes para conseguir pagar, para que eu possa vender os apartamentos e eu consiga pagar o meu serviço de dívida e ainda me receber dinheiro em caixa como lucro. Pois. Sim, senhora. Doutora, tocou num aspecto fundamental, falou sobre financiamento. Nós vamos agora fazer um intervalo e quando voltarmos desse intervalo vamos explorar um pouco financiamentos, investimentos e depois também olharmos para as grandes dificuldades que vocês no vosso dia a dia sentem. Sim. Questões de desvalorização, questões de formas de pagamento ao exterior, porque sei que vocês também têm muita exposição externa. Exatamente. E portanto vamos discutir um pouco sobre isso depois do nosso intervalo. Perfeito. Muito obrigado. Olá, bom dia mais uma vez. Estamos de volta para a segunda parte do nosso programa Café com CFO. Hoje temos o prazer de receber a doutora Neisseriane Mata, que é especialista em finanças. Portanto, nesta segunda parte vamos falar um pouco sobre a forma de financiamento às empresas, a gestão diária da tesouraria. Doutora, e aqui gostaria já de perguntá-la diretamente como é que faz a gestão da tesouraria no dia a dia e se existem ferramentas que possibilitam tornar isto mais eficiente. Por exemplo, eu, da minha experiência, era muito manual, era muito de ir à conta bancária, ver o que é que tem, tirar um extrato de cliente ou um balancete, ver o que é que há, olhar para documentos, muito físico, sim, muita coisa física. Exato. Como é que estamos hoje? Bem, a nível da gestão da tesouraria, já há grandes desenvolvimentos
globalmente falando. Certo. Já há muitas ferramentas que permitem gestões integradas de tesouraria, e nós aqui em Angola ainda temos que acelerar um bocadinho o passo para conseguirmos estar ao mesmo nível que estão outras empresas ou globalmente falando. Falo, por exemplo, a nível de gestão dos saldos bancários. Hoje em dia já há muitas soluções em que consegues ter numa plataforma toda a tua tesouraria, toda a visão da tua tesouraria consegues ter numa única plataforma. Saldos bancários, movimentos, eles já fazem classificações automáticas dos movimentos bancários. Ou seja, até a parte do lançamento contabilístico. Eles integram. Ele integra automaticamente à medida em que os movimentos vão acontecendo, ele vai reconfigurando os teus mapas. Consegues ter a visão dos teus saldos de clientes, dos teus saldos de fornecedor, saldos médios, saldo médio anual, saldo médio mensal. Tu consegues acompanhar a tua tesouraria e o foco deixa de ser na produção, porque um dos grandes temas é preparar a informação. Sim. Como bem disse, ainda temos muitos métodos mecânicos baseados em ficheiros Excel, em dashboards Excel. Exato. Então, em papel muita reconciliação, tens de fazer depois muita reconciliação bancária. Felizmente, com o Covid, as empresas foram forçadas a adotar a digitalização. Ok? Um cafezinho. Doutora, temos aqui um cafezinho. Obrigada. Muito obrigado. Só aqui As empresas foram obrigadas a adotar a digitalização, ok? E tornaram-se paperless, né? Sem papel. Certo. E isto é uma vantagem, porque nós começamos a criar a cultura de informação na nuvem ou no sistema, ok? E isto já é um grande passo que o Covid, pelo menos isso nos deixou herança. Não foi de todo mal, né? Pelo menos isso. Pelo menos isto. Então as empresas já têm mais ou menos esta cultura. Nós na Angola Cables particularmente somos uma área financeira paperless, nós não usamos papel para nada, a não ser que seja uma solicitação pontual do banco, é que nós usamos papel. Fora disso, nós não usamos papel, temos os protocolos. Uma gestão de tesouraria digital. Completamente digital, as solicitações em plataforma. Nós, na Angola Cables, desenvolvemos uma plataforma para a gestão de fornecedores, chamada Portal do Fornecedor, que recentemente ganhamos um prémio internacional. Parabéns, no Dubai, porque é uma solução muito boa e desenvolvida dentro de casa, com técnicos, eu acredito sempre nacionais, no talento dos nossos técnicos, que são, que os meninos são espetáculos. Isso merece uma salva de palmas. Obrigada. Vamos deles. Eles é que compraram o desafio, lancei o desafio, eles compraram e dedicaram-se e criaram. Nós também já temos plataformas para a solicitação de petty cash, que é um tema muito grande. Muito crítico para as empresas. Nós hoje conseguimos mitigar até a cadeia de aprovação, porque um dos grandes riscos dos petty cash é isso: quem aprovou, qual é o custo que está, sendo o custo associado, qual é o projeto que está associado. Então nós conseguimos mitigar isto, que já temos em plataforma a cadeia de solicitação. Tu consegues fazer o track todo do pedido. Quando era por e-mail, imagina a quantidade de e-mails que é para tu teres uma solicitação de caixa. Pede o requerente, faz a solicitação ao caixa, tu mandas de volta para o supervisor tem que ver se tem budget, tu tens que validar. Quando das por conta, já passaram 500 e-mails e uma coisa que acontece nas finanças é o fluxo de e-mails. Então, é verdade. Não dá para estar a acompanhar e nós precisávamos reduzir isto, era um fator crítico para nós conseguirmos manter a transparência, conseguimos mitigar a fraude, os riscos de fraude. Então, na plataforma, e o melhor de tudo, é trackable, você consegue rastrear por completo isto. Então, hoje em dia, tu tens muitas soluções com apoio da inteligência artificial para fazer uma gestão. Hoje as plataformas já fazem fluxo de caixa provisional automático e ajustáveis. Tu tens soluções em que tu consegues fazer uma gestão de cliente ao dia.
Ou seja, tu entras na plataforma, tu abres aquela conta do cliente, na visão Credit Control, ok? Tu consegues abrir para perceber o grau de compromisso daquele cliente, qual é a saúde daquele cliente para contigo, ok? Consegues saber se ele paga ao dia, se ele honra com os compromissos, se ele cumpre as promessas, se paga as suas dívidas, qual é o espaçamento entre os pagamentos e as faturas. Tu consegues perceber todo o cenário e no final consegues até fazer classificações do quão bom ou quão mau é aquele cliente. Consegues criar até um rate, não é? Consegues fazer rating. Grade consegues fazer toda a classificação daquele fornecedor. Isso é muito interessante. Eles fazem até despertam quantos compromissos. Imagina, é muito complicado para o gestor, o cliente assume o compromisso de pagar dentro de 7 dias ou 10 dias, e ele está a gerir uma carteira. Sim. E ele tem que lembrar daqui a 10 dias ou pôr um alarme no Outlook. Mas essas plataformas já fazem isso. Ela não de cobrança. Exatamente. No 10º dia, automaticamente, ele dispara uma comunicação. Meu senhor, se assumiu o compromisso, vai honrar hoje vence o compromisso que assumiste, vai honrar. E ele já classifica aquele fornecedor ou aquele cliente. A mesma coisa com os fornecedores. Tu consegues ter em plataforma todas as condições contratuais dos teus fornecedores, prazo de pagamento, quando é que vencem as faturas. Consegues abrir negociação com base no teu próprio histórico de pagamento, dizer, olha, eu estou com uma incapacidade, você já mostra boa vontade, dizer, okay, para eu não correr o risco de ficar inadimplente contigo, este compromisso eu vou precisar postergar para a data X. E quando tu avisas o teu fornecedor, a primeira coisa que tu desenvolves é a confiança. Sim. O fornecedor vai automaticamente perceber, não, eu sou um fornecedor importante para aquele cliente, ele me tem nas prioridades, não quer estar em default comigo, então avisou-me que não vai conseguir cumprir naquele prazo o seu pagamento. Usei esta deixa para entrarmos neste tema dos pagamentos. Vamos entrar no tema dos pagamentos. Como é que vê essa situação dos pagamentos, principalmente pagamentos internacionais? Sim. Que vocês também são uma empresa de tecnologia e têm muitos fornecedores internacionais. Sim, a maior parte. Como é que vê isto? Como é que é a vossa relação com a banca angolana? E aqui quer em termos da eficiência do próprio pagamento em si e quer em termos, por exemplo, das questões de compliance, que hoje também está no modo de cima. Né? Sim. Bem, os pagamentos é uma dor diária. Temos que dar aqui dar a César o que é de César. Os pagamentos internacionais é uma dor diária e eu sei que eu falo quase todas as empresas que têm o cenário, uma exposição internacional. Por quê? Porque nós temos impasses regulatórios, temos impasses humanos, além dos impactos financeiros, porque é muito custo para suportar uma operação por cima de uma operação ao estrangeiro. Há na minha visão, uma sobretributação sobre isto. Como? Imagina, uma operação, tu vais pagar despesa de correspondente, despesa de comunicação, despesa disso, despesa daquilo. Por cima disso pagas IVA de tudo, pagas contribuição especial, tu pagas muitas coisas. Eu estou falando da parte financeira, a parte de dinheiro. Certo. Okay? As operações, elas são muito onerosas para as empresas. Certo. E era importante a revisão porque é um sufoco. Ok, nós vivemos numa sobretaxação. Mas só dizer, por exemplo, independentemente do tipo de pagamento, a exceção das mercadorias, Por exemplo, ali eu acho que o BNA definiu 2 ou 3 modalidades, né? Tens as OPEs normais, né? A ordem de compra, tens os créditos documentários, sim, as cartas de crédito, e acho que tens as cobranças também, acho que é cobranças documentárias. Sim, assim. No final, tudo o que for pagamento paga. A exceção das mercadorias que há um enquadramento todo sobre elas, que não pagam contribuição especial. Mas os serviços são, e nós somos uma empresa provedora de serviços, então todos os nossos pagamentos estão onerados, ou seja, o nosso custo subiu muito. Ok? Podemos dizer a ordem dos 10%, sem falar os kwanzas que deixaram de ser os mesmos, não é? Claro, nós temos a desvalorização que foi... Mas desculpa, vocês têm receitas em dólares também?
Ou em moeda estrangeira? Nós temos clientes internacionais, como para a nossa posição internacional, então temos sim receitas. Mas o facto de teres receita em dólar não te tira a onerosidade dos pagamentos. Claro. Então, nós vivemos às vezes um bocadinho encurralados para conseguir sair de determinadas situações. Mas falando de forma transversal, que eu acho que é o problema geral, ok? Um dos maiores problemas que nós vivemos é o problema dos registros dos contratos. Por quê? Porque tu tens um regulamento, tens as portarias do BNA, mas tu tens o intermediário, o executor, ok? É como se o BNA é o legislador, o BNA não é o executor final. Não é. Mas tens a banca comercial, que é o executor, que na maior parte das vezes complica o que o legislador falou. Por quê? A nossa banca precisa abrir aqui, doutora, o leque e a sensibilidade. E eu estou sempre, e quem lida comigo sabe, que eu faço questão de, costumo dizer, evangelizá-los sobre a nossa operação. Aliás, é importante que a banca perceba qual é a componente deste cliente, porque não é parar por parar. Não, às vezes nós olhamos para os processos na banca, estão há um mês para serem licenciados. E o banco parece que não percebe que um mês para licenciar um contrato é muito tempo. É muito tempo e tu tens impactos em cadeia. É o fornecedor que deixaste de pagar, deixaste de comprar o serviço, tu tens um tempo para instalar um serviço ou para ter o serviço disponível. Tens um cliente à espera para lhe entregares um serviço. Então, tu tens o risco de perder o contrato, de contrato com o fornecedor, o risco de perder o contrato com o cliente. Tens um risco reputacional muito grande e no final não tens caixa, porque não vais gerar caixa. Então, ou seja, ainda tens aqui um risco financeiro que depois tens que buscar dinheiro emprestado. Tem que buscar dinheiro emprestado. Vai trazer juros para pagar mais tarde. É por isso que nós temos as operações completamente asfixiadas a nível de despesas. As despesas de financiamento são muito altas. Nós já vivemos numa taxa de juros muito alta. Nossas juros não são praticados lá fora. Nós estamos às ordens dos 20%, 23%. Tu lá fora, tu olhas outros países que estão a lutar por 5%. E já é um motivo para ir a várias esferas para lutar porque é de 5%, porque quando tu tornas uma operação muito onerosa, eu tenho que diluir. Onde é que eu vou buscar o dinheiro? Vou buscar o cliente. O que é que vai acontecer? O serviço que eu vou vender vai se tornar muito mais caro. Super caro. Então eu preciso reduzir a pressão. Competitividade, podes perder o cliente. Imediatamente. E depois tens impacto na tua rentabilidade. Imediatamente. É uma situação. E é um impacto em cadeia. Então é importante que a banca abra aqui o seu leque de entendimento. E há situações caricatas, portarias do BNA, que a banca não tem conhecimento. E às vezes, nós empresas temos a facilidade de termos consultores que nos alertam, que nos ajudam a perceber as novas leis, os novos regulamentos. E quando tu vas a aplicar, quando tu vas a adequar um contrato àquele novo regulamento, muitas das vezes a banca não tem conhecimento e eles param os processos e não dão feedback. Nós ainda temos um grave problema de feedback. É um tema quase que cultural, darmos feedback às empresas, não reter os processos. Eu acho que eu até me sensibilizo um pouco com os gestores, porque o gestor ele faz só gestão de relacionamento, ele não é o executor final das coisas. Ele tem que gerir em todo o back-office, todas as operações do back-office, tentar colher as informações do back-office para depois levar ao cliente e acaba por levar por tabela. Mas o back-office devia conseguir abrir o entendimento. Eu compreendo que os bancos tendem a ser conservadores para que não incorram no final em multas, mantenham as suas reputações e tudo mais. Mas então o banco precisa desenvolver mecanismos, precisa desenvolver ferramentas para que torne os processos chamas. Um contrato não pode fazer mais de 5 dias para ser validado. O contrato, a partir do momento que entra para o banco, ele tem que ser validado. Se o banco vai avançar com o registro, ele deve avançar com o registro.
Okay? Se não vai avançar, ele deve devolver o cliente que volta, que recomeça o processo. Eu, pelo menos, sei que o processo foi visto, não reúno todas as condições, volto para trás, certo. vou reunir o que falta e vou recomeçar. Exato. Assim eu sei que eu fui vista. Agora imagina, acontece, submeteste o contrato, hoje vão-te fazer um pedido, daqui a 10 dias vão-te fazer outro pedido, daqui depois a mais 5 dias... algo que já havias enviado... Ou um contrato, e é um tema que eu não percebo, um contrato registado é feito de diligência reforçada no meio da vigência do contrato. Qual é a razão? Não faz sentido. Trocam os técnicos e troca-se, o processo recomeça. Doutora, isto é muito importante. O BNA vai fazer... o BNA tem um ciclo de conferências, faz todos os anos. E eu acho que o próximo vai falar sobre... Eu acho não, tenho certeza, porque veio da Sua Excelência, o Sr. Governador, Dr. Tiago Dias, que anunciou que vai ser sobre pagamentos. Portanto, eu acho que a presença da doutora até seria importante para também expor essa situação. Tem umas perguntas para fazer, por junto da própria banca. Exatamente. Pois. Qual é a razão dessas due diligence reforçadas no processo recente? Sim. Não faz qualquer sentido. Eu compreendo que o banco faz gestão da sua própria liquidez, vão gerindo os clientes, como dizem lá fora, vamos gerindo a situação para garantir que nós conseguimos honrar com os compromissos. Mas mesmo nestas circunstâncias, nós precisamos ter sensibilidade, porque o cliente também gera os seus impactos. Então, não podemos comprometer as operações dos nossos clientes porque estamos a gerir aquele nosso caixa. Pois. É verdade. É impraticável. Muito obrigado, doutora. Doutora, já estamos mesmo a chegar à nossa reta final, mas eu queria que nos dissesse sobre a sua experiência recente. Esteve recentemente em 2 conferências internacionais, né? Uma da Eurofinance, que é Treasury and Cash Management for Africa, e uma outra que era o Global Banking and Market, em representação da sua empresa, né? Sim. Diga-nos, o que é que o mundo lá fora está a falar, está a fazer sobre finanças? Bem, e que nós ainda não temos e nós precisamos correr. Sim, nós precisamos mesmo correr. Recentemente estive na Eurofinance, que aconteceu na Inglaterra. É uma conferência sobre finanças em África, e agora este ano foi até para o Middle East, para efetivamente os financeiros, os tesoureiros, discutirem as dores que é para operar na região. E há alguns problemas que de facto são transversais, e um deles é a gestão da liquidez, a gestão dos pagamentos. De facto são problemas que são transversais por África, ok? Há muita dificuldade de mobilização de cash, ok? Há muito dinheiro encalhado, chamado trapped cash, não é? Há muito dinheiro encalhado, fruto de investimento de empresas do exterior e que não conseguem movimentar na Europa. Nós temos um grave impacto a nível das inflações, das economias, do regulador, ok? O impacto dos reguladores é muito grande nas operações das empresas. Há poucos instrumentos. Mas por quê? Vamos lá, excesso de regulação? Excesso de regulação. O excesso de regulação está muito associado a problemas de liquidez. Há muitos países que têm problemas de liquidez, não conseguem exportar capital. Ou seja, então esse excesso de legislação, essa burocracia são proteção. É proteção. É uma medição de medidas protetivas que os governos usam para conseguir conservar preservar a liquidez do país, porque ainda há muitos problemas de corrupção, muita informalidade. Nós lidamos com muita informalidade em vários países aqui em África. Posso falar, por exemplo, Nigéria, Moçambique, são países que enfrentam problemas muito graves de liquidez, de inflação, desvalorização. Nós estamos a acalmar os problemas. Há países que têm dores piores. Nesse momento, Moçambique, não vale a pena, não se consegue fazer nada em Moçambique. Na Nigéria, de igual forma, não consegue exportar capital. O capital pode entrar. Até a Nigéria. Ok? Tu hoje, para conseguires mobilizar, tu precisas de estar vinculada, por exemplo, a empresas que são os Global Payments Platforms, né? São empresas que fazem pagamentos mundiais, e elas têm acordos com os governos e os governos confiam nestas empresas para fazer mobilização de cash.
Por exemplo, Nós se eu temos tiver... essas empresas aqui, algumas delas. E tu sabes qual é o maior problema? Cada vez que tu vais indagar essas empresas que fazem global payments e tu perguntas se já estás em Angola, não, Angola é muito difícil de entrar. Está difícil de entrar? Está difícil de entrar. É difícil conseguir os acordos com o regulador, com o governo, não conseguimos as autorizações para operar, porque eles... E uma vantagem que seria um avanço grande, para nós, muito grande, seria tu poderes pagar em kwanzas, tu depositas na conta daquela empresa em kwanzas e ela paga o teu fornecedor onde ele estiver. Automaticamente todo o processo de compliance, tu podes até registras, fazes o que tens que fazer, de toda a due diligence, mas não tens o problema de emitiste a operação, qual é o banco correspondente, e aquilo é momentâneo, é instantâneo. E os custos disto, doutora? Eles, em geral, eles funcionam no mercado do FX, ou seja, eles ganham em compra e venda de moeda, ok? Certo. Eles provavelmente vão praticar um câmbio que é um intermédio entre o informal e o formal, certo. É o ganho dele, e eles pagam tiver que pagar. Eles estão... Tens uma eficiência a nível dos pagamentos que é tremenda. Eficiência, uma velocidade um controle muito grande sobre os teus pagamentos. E o melhor, tu pagas em kwanza, podes pagar na tua moeda local. Tu às vezes queres fazer negócio. Se eu quiser fazer negócio em Moçambique, eu posso fazer negócio em Moçambique. Porquê? Porque o meu cliente vai pagar lá em meticais. E eu aqui vou receber os meus kwanzas. Vou receber nos kwanzas num câmbio até favorável, porque ele pratica um câmbio diferente do câmbio da banca comercial. Exato. Então, nós temos que começar a abrir aqui um pouco o horizonte para este tipo de soluções, começar a fazer a digitalização de forma eficiente, de forma rápida. A tecnologia tem que ser nossa amiga, não temos que ter medo da tecnologia, ok? Porque quando nós começamos a investir na tecnologia, deixamos de ter que investir em partir pedra e começamos a investir em pensar. Nós temos que começar a pensar, ok? As pessoas têm que investir tempo a raciocinar sobre os processos, a pensar sobre os procedimentos. Deixa a tecnologia partir pedra, catalogar, nós ficamos muito tempo a catalogar as coisas, a classificar, a produzir dados. Quem tem que produzir dados é a tecnologia. Você se preocupa em analisar que informação aquilo está a dar, que forma pode tornar a tua operação mais eficiente. Percebes? Então, nós no Eurofinance foi isso que foi debatido, estas dores em Londres. E depois tive um outro evento aqui em Cape Town, que é o Global Banking Markets, que é uma das maiores, se não a maior conferência sobre banca, financiamentos e empréstimos. Então, eu participei do painel para falar sobre as áreas prioritárias para investimento e, naturalmente, tive que levar a minha bandeira, que é a área de tecnologia e telecomunicações. De facto, na minha visão, a formação das pessoas é o setor prioritário. Nós temos uma África que tem um número, a população jovem é muito grande, ok? E a transição é muito rápida, porque infelizmente a esperança de vida ainda não é muito grande. Então nós sabemos que rapidamente vamos ter aqui a transição geracional. Então é importante investirmos na capacitação especializada das pessoas. Nós temos que treinar as pessoas, nós temos que levar tecnologia às pessoas. Não digo mudar o estilo de vida, porque o estilo de vida está vinculado à cultura. Tu não precisas chegar numa comuna, numa zona e mudar a forma de viver. Mas você precisa disponibilizar. Não concordo com isso, porque temos que preservar a cultura faz parte da identidade de um país. Mas tu tens que conseguir rastrear, tens que conseguir disponibilizar informação, disponibilizar formação, disponibilizar saúde, disponibilizar recursos para que as pessoas dentro do seu modo de viver consigam progredir, ok? Então, a tecnologia nos ajuda. Nos ajuda porquê? Porque senão tu não consegues medir, não consegues avaliar, não consegues preparar novas formas de abordagem, tu não consegues produzir informação inclusive para outras áreas, como a área da saúde, a área da educação. Tu não consegues produzir informação para porque nem sequer consegues contar. Quantas pessoas tu tens numa comuna? Como é que tu consegues se não medes, não consegues fazer a evolução. Nem consegues fazer políticas, né? Que é também um dos objetivos desse programa, ajudar o nosso executivo a elaborar políticas que atendam
necessidades específicas das empresas, das pessoas e até das próprias instituições, por exemplo, afinar a máquina reguladora também. Exatamente. E então a comunicação, a tecnologia, a comunicação, é extremamente importante até por questões de saúde. Se alguém precisar pedir socorro, questões de ajuda, precisa de um telefone para ligar. Exatamente. Se eu precisar monitorar alguém que está em coma, precisa de tecnologia a nível da saúde. Então nós temos que investir nestas áreas e para podermos conseguir trazer a África para o mesmo patamar, porque nós temos capacidade. Nós temos pessoas muito capazes em África. Eu acredito piamente e vejo no meu dia a dia pessoas com muita vontade de fazer, mas com muito medo de se mostrar. Nós temos que tirar as pessoas desta casca, temos que empoderar estas pessoas, temos que dar espaço a estas pessoas, espaço à criatividade, espaço ao conhecimento, investir, sustentar, suportá-las, para que elas possam amanhã segurar o país, porque nós estamos a viver um momento muito crítico, em que estamos a ter uma transição geracional, vamos fazer 50 anos, não é? Estamos a fazer uma transição geracional, mas com muito medo. Eu tenho certeza que os nossos cotas que estão a ver a nova geração vêm com os olhos de medo. Ok? Será que a geração que não viveu a guerra, que não sabe como é que como se diz, tempos fáceis, homens frágeis, tempos difíceis. Exato. Essa malta não viu como é que eles vão conseguir suportar o país. Eu tenho conversas muito profundas com o meu pai e ele sempre diz isso. Nós olhamos com medo. Nós olhamos com medo, mas temos que enfrentar. E tem que apostar. Né? Exatamente. Então, nós somos capazes, nós já mostramos que somos capazes. Nós somos capazes. Nós só precisamos do espaço, do apoio, dos recursos para conseguir alcançar o céu. Muito obrigado, doutora Nessiriane. Falar de finanças o mundo não se esgota em uma hora, um pouco mais ou menos. Não se esgota, mas penso que teremos falado daquilo que é mais importante. Portanto, já não temos mesmo mais tempo, doutora Nessiriane. Eu agradeço imenso aqui a sua presença. Nos brindou na primeira edição do Café com o CFO. Portanto, eu queria perguntar e dizer se tem algumas recomendações que gostaria de deixar, quer às empresas, aos gestores financeiros, nomeadamente, quer ao regulador do sistema financeiro, quer aos bancos, que são nossos intermediários, nossos parceiros do dia a dia. Né? Também, sem eles também é impossível. Né? Bem, se eu tivesse que deixar algumas recomendações, diria da seguinte forma: aos gestores financeiros, não tenho medo de dizer que tem que ser dito. É a nossa função. Nós, infelizmente, não podemos agradar. Não consegues maquiar números. Os números estão aí, estão claros. Nós temos que trazer o senso de realidade aos tomadores de decisão. Nós fizemos parte da estratégia, nós fizemos parte do processo, no final gerimos, então temos que trazer a informação à mesa. Não podemos só suportar. Temos que trazer à mesa para conseguir trazer liquidez, trazer recursos, trazer outras benesses para a empresa. A regulador diria que tem que escutar mais as empresas, tornar as empresas autónomas, principalmente a nível do processo de registro de contratos. Este processo deveria sair do banco. Nós, enquanto empresa, deveríamos conseguir registrar os nossos contratos diretamente no BNI. Nós é que temos que levar o nosso registro ao banco comercial. Você submete, tu tens a lista de requisitos, tu cumpres a lista de requisitos, a própria plataforma pode ser capaz de validar se aquilo é um porque já existem, né, plataformas que permitem a validação do beneficiário efetivo. Exato. Que fazem isto, disponibilizam informações dos fornecedores, todos que existem globalmente. Okay? Se tu regulamentares o procedimento ou o processo, não há o que enganar. É ali e tornas o processo autónomo da parte do cliente. Okay? Eu sei, se eu não conseguir o registro, eu é que não tenho conformidade. Certo. Não depende de uma terceira parte. A banca comercial diria empatia, diria mais conhecimento, mais proximidade com o cliente, beber das dores do cliente e procurar as soluções que se adequam. Não é só vender. Porque nós, quando vamos para novos bancos, eles sempre te oferecem o mundo. As primeiras 2, 3 transações. Na quarta, já trava, já não consegues optar. Então, precisamos de recursos, precisamos de internacionalizar, precisamos que os bancos tenham mais correspondentes, ok? Porque
vezes queres pagar em áreas não tão comuns, por exemplo, pagar para Portugal tens milhares de correspondentes, mas se quiseres pagar para a Suíça, se quiseres pagar para Singapura, para qualquer outro país, já tens algum, por exemplo, pagar para a Índia é uma dor de cabeça, não consegues, não há, os bancos correspondentes são poucos. Pois. Então é importante que a nossa banca saia um bocadinho daqui da casa e comece a ir atrás de outras parcerias, outros bancos correspondentes, para conseguir aumentar a sua capilaridade. E deixar também um conselho aos técnicos, às pessoas que procuram uma carreira em finanças, que é um mundo muito bonito. É encantador, é um mundo de imensas possibilidades. Tu dentro das finanças tens um mundo gigante. É verdade. Tu tens, e certifiquem-se. É importante a certificação e o treinamento especializado. Procurem informações que não têm apenas componente nacional, mas componentes internacionais, porque o mundo vai se tornar cada vez mais homogéneo. Nós vamos precisar que saiam mais técnicos e profissionais daqui que vão falar sobre nós lá fora, vão buscar lá conhecimento e tragam para aqui e vice-versa. E depois nessa globalização vamos estar a concorrer para o mesmo lugar, para o mesmo emprego com técnicos dos Estados Unidos, da Inglaterra. Imediatamente. Os melhores mais capacitados, em princípio, vencerão o jogo. Temos que nos certificar, temos que ter aqui instituições em Angola que tenham um componente de certificações internacionais, porque é muito triste tu levares um certificado teu de Angola, que fizeste com muito sacrifício, e chegas lá fora, não tem qualquer valor. As pessoas não têm a acreditação necessária. Então, procurem certificar-se cada vez mais, procurem conhecer. Hoje em dia, tem a inteligência artificial que até está a formar médicos. Hoje em dia, tu tens uma dor de cabeça, vais ao EA, vai a despedir que tens câncer. Eles já dão toda a solução. Então, temos que procurar pelo conhecimento de forma constante. Está bem. Muito obrigado, Dona Ciliane, mais uma vez. Aos todos os nossos ouvintes, também agradecemos a vossa presença ou a companhia que nos fizeram durante esta 1 hora de programa. Dizer que o Café com CFO é de uma realização da IMAIOS, empresa de consultoria e de formação, e conta também com o apoio da Rádio Mindset. Portanto, temos também o apoio da Delta Valor, obviamente contou neste programa específico com o apoio da Angola Cables, ao qual também endereçamos o nosso agradecimento por ter aceito trazer aqui a nossa doutora Ana Ciliane, que nos brindou com uma aula esplêndida sobre finanças. Portanto, ficamos por aqui. Sigam as nossas páginas, Instagram e LinkedIn, e também para ficarem atentos sobre o próximo Café com CFO. Então, até lá, e foi um prazer ter você. Obrigada.